acompanha o canal já desde o começo, já viu que eu deixei bem claro que, na minha opinião, não importa o rótulo que a mulher está usando, se ela usa ou não o rótulo de feminista, ela é a mulher moderna e ocidental atual, ela vai exigir os direitos feministas. Vamos pegar já definindo isso de início, já de uma forma bem direta. Quais são os dois maiores direitos feministas atuais? São as varas de família e a Maria da Penha. São direitos assim que permitem que a mulher ela tenha o homem na mão dela para fazer o que ela bem entender. Quem está por dentro disso tudo sabe que a vara de família e a Maria da Penha são duas coisas que são totalmente contra o homem. Discrimina totalmente, dá o poder absoluto da mulher para a mulher dentro do casamento, dentro do relacionamento. Ela pode fazer o que ela bem entender com os bens do casal e com os filhos. Ela pode fazer o que ela bem entender com o homem. É uma ferramenta destrutiva absurda, com um grande aparelhamento, um grande poder do Estado por trás disso. Quem acompanha o canal do Dom Sandro já vê ali os vídeos que ele fez, muito bons, por sinal, a respeito de vara de família e a respeito da Maria da Penha. Mas enfim, relembrando, não importa qual é o rótulo da mulher, se ela é de direita, é de esquerda, diz que é feminista, diz que não é feminista, é conservadora ou não e tudo mais, toda mulher ocidental moderna ela vai exigir os direitos feministas. E aí vem aquela questão, a gente negocia com elas para elas abrirem mão desses direitos ou não, a gente simplesmente tira esses direitos delas, se a gente não tirar os imigrantes muçulmanos, o Islã vai chegar e vai tirar de qualquer forma, isso a gente já discutiu várias vezes. E o Third Flinging Monkey, o TFM, ele tem uma história interessante que ele já contou várias vezes no canal dele, que é o seguinte. Tu pode até encontrar uma mulher que supostamente é de direita, é conservadora, é tradicionalista, e ok, tu vai ter um relacionamento tradicional com ela. Tu vai trabalhar, sustentar a casa, sustentar ela, sustentar as crianças, e ela vai cuidar da casa, vai manter limpa, cuidar das crianças, cozinhar para ti e tudo mais, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo lindo. Até o momento que vocês tiverem a primeira grande desavença, a primeira grande discussão. Ou ela quiser fazer alguma coisa e tu for dizer não. Ou pior, ela for pega te traindo ou cometer fraude de paternidade. A hora que acontecer qualquer uma dessas coisas, ou simplesmente ela decidir que não quer mais ter o relacionamento contigo, ela resolver realmente destruir o casamento. Aí tu vai descobrir quem é que realmente tem poder nesse relacionamento. E a diferença é que esses dois direitos, que são totalmente injustos, totalmente contra o homem, fazem na instituição do casamento e na paternidade. Então isso é o que o TFM fala. Essas ferramentas, o quanto dão poder para elas, elas não vão abrir mão desses direitos, não importa o rótulo que ela usa ou não. E até mesmo o Dom Sandro, ele também nos vídeos dele, ele deixou bem claro que a mulher de hoje em dia não é a mulher da década de 50. Ela vai ser boazinha e tudo mais até a hora que ela quiser. A hora que ela não quiser mais, ela não vai abrir mão desses direitos. Ela não vai abrir mão desses direitos extras, dos privilégios feministas. Isso ele já deixou bem claro. E tem uma outra questão primordial, que não é só o Dom Sandro que levantou, que tanto o Dom Sandro quanto o Third Flinging Monkey, e eu acho que até mesmo a autora daquele livro Man on Strike, a Dr. Helen, eu acho que eu vi um vídeo há muito tempo atrás, que tem um vídeo do Dom Sandro que diz o seguinte, as mulheres gostam dos homens, por acaso algum dia elas gostaram dos homens ou elas sempre viram eles como ferramentas? Third Flinging Monkey já discutiu isso, eu já vi um vídeo da Dr. Helen a respeito disso. E ao que parece, uma grande fatia das mulheres atuais, e uma fatia crescente, elas não gostam de homem. Elas não confiam em homem. E assim, a gente pode pensar assim, tá, mas isso é uma coisa da mulher moderna ou é uma coisa que sempre teve? E no decorrer do tempo, a fatia das mulheres que são assim são maiores ou são menores. Então eu lembrei também de um outro vídeo que eu fiz do Mamãe Falei. Eu acho que era algum título assim sobre a imoralidade da esquerda, a esquerda é imoral, tu não tem que argumentar com ela. Que é um vídeo que aquele Arthur do Mamãe Falei, ele fica indo nessas universidades públicas, né, federais e estaduais, nos departamentos de humanas e ciências sociais, e ele fica discutindo com as mulheres feministas ali.
E tu vê que são mulheres extremamente tóxicas, assim, estão estragadas, não tem conserto, não tem volta. E quando eu fiz aquele vídeo eu constatei isso, que, cara, parece que a gente tem uma grande fatia da população feminina, e é uma fatia crescente, que não serve para ser companheira, não serve para ser esposa, não serve para ser mãe. Porque elas são completamente tóxicas, elas são estragadas, elas não gostam de homem, elas não confiam em homem. Só que quando eu fiz essa constatação, eu estava focando ali só naquelas mulheres que, assim, declaradamente são esquerdistas, são socialistas, comunistas, feministas, estão nesses departamentos de humanas, de sociais, sabe? Usam camiseta do Che Guevara e punho feminista, símbolo e tudo mais, etc. Só que a questão é a seguinte, será que são só essas mulheres que são declaradamente feministas, são declaradamente de esquerda, que estão estragadas? Então, essa semana eu fiz 2 vídeos. O primeiro era aquele sobre o peso do voto feminino, o real peso do voto feminino. E daí apareceu uma mulher na seção de comentários. Eu tirei uns prints, fiz um vídeo a respeito logo em seguida, que foi o vídeo do Comentários Infelizes número 2. E parece que depois ela deletou os comentários dela, ou deletou o YouTube dela, não fui atrás. Mas enfim, quando a pessoa aparece no canal e não faz simplesmente ofensas, quer conversar, quer debater, eu deixo o negócio rolar. Porque é uma experiência interessante, não só para mim, quanto para o resto do pessoal do canal. Então, enfim, essa mulher ela iniciou o discurso dela ali, a argumentação, dizendo que ela não era feminista e que ela não era misândrica. Porém, ela estava com medo do Islã, estava com medo dos muçulmanos, e ela estava disposta a abrir mão de alguns benefícios, mas ela não estava disposta a abrir mão dos direitos dela. Lógico, o que eu falei ali, Maria da Penha e varas de família. Então pensa o narcisismo disso, o entitlement disso. Ela está reconhecendo que ela precisa dos homens, que os homens defendam ela, porque está vindo ali a oposição, o Islã, os muçulmanos. Ela quer que o homem ocidental defenda ela, só que ela não está disposta a abrir mão dos direitos dela. Ela não está disposta a fazer nenhuma negociação, nenhum comprometimento, nenhum sacrifício. Por que diabos que o homem tinha que aceitar essa oferta? Tipo, da onde que vem essa ideia de que, homem simplesmente é escravo, o homem não tem nenhum interesse próprio, ele vai fazer um negócio de graça? Isso é ridículo, cara. E assim, eu argumentei com ela, não, o detalhe é o seguinte, se tu quer a proteção e a provisão do homem ocidental, tu vai ter que se submeter a ele. Se ele vai ser responsável por ti, tu tem que dar autoridade para ele. E a resposta dela foi simplesmente que isso era inaceitável, que isso era um absurdo. E relembrando, ela falou que ela não era feminista e que ela não era misândrica. Ela entendeu que essa parte de que o homem, já que ele é responsável pela mulher, ele tem que ter autoridade sobre a mulher, né? Sobre a mulher, sobre a família, sobre os filhos, e ela tem que se submeter a ele, ou seja, arranjar um marido, um homem ocidental para ser o marido dela, que daí ele vai defender os interesses dela também, vai ser responsável por ela, vai ser responsável pela proteção e a provisão dela. Só que ela não quer abrir mão de nenhum direito. Talvez alguns benefícios ela não falou quais. Quer que o cara faça um negócio de graça. E daí, o negócio é o seguinte, né? Eu deixei bem claro. Tu vai ter que se comprometer. Só que assim, ela falou que ela não era feminista, não era misândrica, só que ela entendeu isso tudo como o seguinte, ela entendeu que isso queria dizer que o homem ele tem que ter direito de espancar a mulher, ele tem que ter o direito de estuprar a mulher dele. Coisa que nem no século XIX era real, porque lembra que no século XIX, casamento era uma instituição religiosa e familiar. O governo ainda não estava totalmente enfiado no meio. Só que mesmo as famílias, as instituições religiosas, elas tratavam dessas questões. Existiam já proteções para a mulher. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ela disse que ela não é feminista, ela disse que não é misândrica, e ela entendeu que se submeter a um homem, fazer com que ele seja responsável por ela e tenha autoridade sobre ela, é transformar ela simplesmente num escravo. Cara, se isso não é pura misandria, eu não sei mais o que é. Basicamente ela fez aquele mesmo discurso feminista de que todo homem é violento, todo homem é um estuprador em potencial,
E se tu não tiver esses dois direitos feministas, da vara de família e da Maria da Penha, e tu não tiver o punho do Estado do lado dela, tipo, todo homem vai estuprar e vai violentar ela. Basicamente, ela acha que assim, se não for esses direitos, se não for o Estado, um dia o homem vai chegar em casa e vai falar, ó, querida, essa comida tá uma merda e quando é que tu vai aprender a cozinhar direito? E pau, vai dar um murro na cara dela e ela vai dormir com o olho roxo. E daí ela acha que no outro dia ele vai chegar em casa e falar, ó, a gente vai transar, eu não tô nem aí se tu tá afim ou não, então fica quieta e deixa rolar. E pronto, ela vai ser estuprada. Ela acha que vai ser isso. Tipo, lembra o que eu falei a respeito daquelas mulheres de esquerda declaradamente feministas que não gostam de homem, não confiam em homens. Se tu não gosta de alguém, tu não tem como confiar. Agora essa mulher falou que não é feminista, que não é misândrica, talvez ela seja de centro ou direita, talvez seja tradicionalista, talvez seja conservadora, mas não quer abrir mão dos mesmos direitos e tá usando o mesmo discurso. Tipo, isso é o cúmulo do absurdo, porque assim, ó, ela não quer se relacionar de igual para igual com o homem, porque ela não gosta do homem, ela não confia no homem. Ela tá tão estragada quanto a mulherada socialista feminista. Só que assim, ela quer se relacionar com o homem tendo esses direitos extras que discriminam contra o homem, tendo o punho do Estado para fazer com o homem o que ela bem entender se ele cometer algum deslize aos olhos dela. Para ter total direito à metade dos bens dele, ter total direito à casa, total direito aos filhos, poder transformar o cara num escravo financeiro durante 2 décadas. Quer dizer, ela não gosta do homem, ela não confia no homem. Só que ela espera que o homem goste e confie nela. Mesmo estando numa situação completamente injusta, com 2 direitos femininos em prática no nosso sistema que são totalmente contra ele e não tendo a força do Estado do lado dele. Então vamos explicar assim, ó. Primeira coisa que eu vou explicar. Tem gente aqui que aparece no canal falando que o pessoal MGTOW, se aparecer uma mulher conservadora, tradicionalista, eles vão ficar babando o ovo e vão querer casar e ter filho. Porra nenhuma, tá? Estão confundindo a gente ou com os realistas ou com aquele pessoal templário lá que segue o Nando Moura e o Olavo de Carvalho. A maioria esmagadora do pessoal no canal é MGTOW que já desistiu completamente dessa ideia de casar e ter filho. Tem alguns relutantes. Só que não importa a qualidade da mulher, não importa o rótulo, a marca, entre aspas, da mulher, enquanto existir vara de família e Maria da Penha, esses caras não vão se casar. Não vão ter filho. Estão confundindo a gente com os outros grupos e a maioria do pessoal do canal não está nesse grupo. É gente que já abandonou completamente a ideia de casamento e paternidade. Tem mais homem no mercado que fez vasectomia do que a mulherada imagina. Só que o ponto desse vídeo é que a gente está constatando que a quantidade de mulheres que estão estragadas, não gostam, não confiam em homem, não está restrito só às mulheres declaradamente socialistas e feministas, estão em outros grupos de mulheres, então a fatia ela é maior do que a gente imaginava e é uma fatia crescente. Agora vamos deixar bem claro também, explicar o que é esse negócio do a mulher ter que se submeter ao homem e o homem ele vai ser responsável sobre a família, sobre a mulher e os filhos e ele vai ter autoridade sobre eles. É o seguinte, o cara vai chegar para a mulher e falar, ó querida, eu vou te sustentar, eu vou pagar todas as contas da casa e se tu quiser, tu não precisa trabalhar o resto da tua vida. A única coisa que eu espero é o seguinte, que tu cuide da minha casa, tu cuide dos nossos filhos, tu não me abandone e não me traia. Pronto. A outra coisa que está subentendida é lógico, que enquanto o casal é jovem, tá lá no oba-oba, sexozinho assim 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, conforme vão envelhecendo pode chegar naquele sexo de 15 em 15 dias, é isso. E a mulher acha isso inaceitável, ela acha isso um absurdo, ela não está disposta a abrir mão dos direitos dela da vara de família e da Maria da Penha, mesmo estando com o Islã, com os muçulmanos batendo na porta. Porque ela não está preocupada com a sociedade ocidental. Ela está preocupada só com o seu bem-estar. Só que ela não está disposta a negociar, não está disposta a abrir mão de nada. E outra coisa, aquilo que eu falei sobre a proposta do que é o homem, a mulher se submeter ao homem, o homem ser responsável e ter autoridade sobre ela. Tu como homem, se uma mulher fizesse isso para ti, chegasse e dissesse, ó,
eu vou te sustentar, eu quero que tu não me traia, quero que tu me trate bem, cuide dos nossos filhos. Por acaso algum homem ia dizer não? Sinceramente, algum homem ia dizer não? É só na cabeça da mulher moderna ocidental que, tipo, isso é uma opressão. É que nem o Real Verdade e outros caras já apareceram no canal falando várias vezes. A mulher ocidental moderna, ela acha que é uma maravilha ficar se submetendo e se sujeitando à autoridade de uma empresa ou de um patrão. Uma empresa ou um patrão que não está nem aí para ela. A hora que ela não for mais útil, vai ser demitida e pronto. Se ficar doente, ficar inválida, a empresa não está nem aí. Se aposentar sem ter condições de ter uma vida decente depois de velha, a empresa não está nem aí. O governo é a mesma coisa. Só que elas acham lindo a mulher ficar se submetendo a uma empresa, a um chefe, e cedendo autoridade para uma empresa ou para um chefe. Só que se submeter a um marido que ama, que gosta dela, e ceder autoridade para ele, o marido que vai cuidar dela, não importa o que aconteça, na velhice, caso ela fique doente, caso ela fique inválida, isso é visto como uma opressão. Cara, isso é absurdo. Então a gente tem aquela questão dos direitos femininos, né? Vara de Família, Maria da Penha, se as mulheres vão ceder isso ou não, se a gente vai ter que tirar esses direitos delas. Só que a questão é mais primordial ainda, cara. É aquela coisa assim, as mulheres algum dia gostaram dos homens? Elas gostam dos homens? E assim, a gente aqui é MGTOW. A maior parte do pessoal abandonou a ideia de casar e de ter filhos. Mas imagina se tu fosse um MGTOW relutante. Imagina que tu fosse um realista. Imagina que tu fosse um conservador, tradicionalista, ou tu fosse até um feminista e tu ainda tivesse aquela vontade de casar e ter filho. Diante dessa constatação de que uma grande fatia das mulheres, não importa o rótulo, se é feminista ou não, se é direita ou esquerda, elas não gostam de homem, elas não confiam em homem, não estão dispostas a abandonar o sistema que é injusto contra o homem, abrir mão desses direitos. Como é que ficaria depois dessa constatação a tua vontade de casar e ter filho? Sério, se essa vontade não morre depois disso, vai pra UTI, cara. Vai pra UTI e, tipo, não tá estável. Logo, logo vai morrer. Então, essa é a constatação. O rótulo não importa. Não importa se é esquerda ou direita, se é feminista ou não. Elas estão numa situação de crise, elas estão com medo dos muçulmanos, dos islâmicos, mas não querem ceder nada. E a gente percebe que vai além. Independente do rótulo e tal, elas não querem abrir mão dos direitos, elas não gostam, elas não confiam em homem. Que nem eu disse, são tóxicas, estão estragadas, não tem conserto, não tem volta, não presta para ser companheira, não presta para ser esposa, não presta para ser mãe. Imagina uma mulher dessa sendo mãe solteira criando um homem. E assim, tem um outro cara da Manosphere, o Aaron Clarey, que eu acho o cara mais pragmático, assim. Ele e o Raging Golden Eagle, que o Aaron Clarey ele já tá nos seus 40 anos, fez vasectomia quando tinha uns 30, tem uma namorada de uns 10 anos já de duração, mas não casou, não fez filho, ele mora na casa dele, a namorada mora na casa dela. E ele fala uma coisa que é a seguinte, que parece que uma em cada 100 mulheres prestam para ser companheiras. Detalhe que ele falou companheira, ele não falou esposa ou mãe, porque ele não é casado e ele não tem filhos. Então talvez, com isso que a gente percebeu desse vídeo que eu estou fazendo, das mulheres elas ter uma fatia tão grande e crescente de mulher que não gosta em homem, que não confia em homem, isso parece ser uma fatia crescente, independente do rótulo que ela utiliza, esquerda, direita, feminista ou não, isso está bem próximo da realidade. Isso é quase uma coisa Black Pill, é uma coisa que até o Third Flinging Monkey já falou algumas vezes, que ele fala, as mulheres elas não gostam do homem de qualquer jeito, elas não amam os homens, elas veem eles como ferramentas. Enquanto o cara está sendo uma ferramenta que torna a vida dela mais fácil, que tem alguma utilidade para ela gosta do homem. A hora que não tem nada disso, esquece, já era. Basicamente a mulher ela não gosta do homem, ela não confia no homem. Então essa é uma questão primordial que, olha, esse vídeo eu acho que vai dar muita coisa para a gente pensar a respeito. Mas o mais importante é aquela constatação que, mesmo numa situação de crise, tendo os muçulmanos, os islâmicos chegando aqui,
A mulher ela não está preocupada com a civilização ocidental, ela não dá a mínima, ela está preocupada com o bem-estar dela. Mesmo nessa situação de crise, ela não está disposta a negociar, não vai ter uma mesa de negociação. Ela não quer abrir mão de nenhum direito. Ela não gosta de homem, ela não confia em homem. Então parece que não adianta, cara. Ou o homem ocidental ele vai ter que tirar esses direitos das mulheres à força, ou os imigrantes vão chegar e vão fazer isso pro homem ocidental. E quem está mais ferrado nisso não são os homens, são as mulheres. Porque assim, pensa o seguinte, a mulher abusou desses poderes que ela ganhou na sociedade para efetivamente transformar o homem ocidental num cidadão de segunda categoria. Na sociedade que ele criou, na sociedade que ele defende, que ele faz a manutenção. E elas não são capazes nem de oferecer algo em troca para a gente chegar agora e estar disposto a proteger elas. Então, sinceramente, cara, se os muçulmanos, os islâmicos continuarem se expandindo na civilização ocidental, o homem ocidental ele tem que se converter. As mulheres vão perder os direitos delas de qualquer jeito, seja a gente tirando ou sejam os muçulmanos tirando. E daí tu pode pensar, não, mas o homem ocidental, se ele se converter, ele vai ser um cidadão homem de segunda categoria, porque só vai ser islâmico de verdade aquele original, da etnia e tal, puro. Só que ainda assim tu vai ser um cidadão de segunda categoria, só que tu vai estar acima das mulheres. Então, o que o homem tem a perder, o homem ocidental, nessa questão? Tu tem de um lado as mulheres ocidentais que querem que o homem ocidental continue protegendo e provendo para elas, sem receber nada em troca, sem ter autoridade, só responsabilidade e risco. E daí tu tem um muçulmano chegando e falando, não, olha, a gente vai chegar, a gente vai tirar o direito das mulheres e tipo, se tu quiser tu pode se juntar à festa. Não é muito difícil decidir qual lado tu vai pegar. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo é o seguinte, que a gente já elimina agora essa questão de tipo, se elas vão querer negociar ou não, se a gente vai ou não vai ter que tirar o direito delas à força. Provavelmente a gente vai ter que tirar à força os direitos da vara de família e os direitos da Maria da Penha e tudo mais, para poder voltar a ter família de verdade, com o homem sendo responsável e tendo autoridade sobre a família. E o fato da gente ver cada vez mais que as mulheres, no geral, elas não gostam dos homens, tem essa fatia grande e crescente de mulheres, independente de rótulo, que não gosta de homem, não confia em homem, olha, cara, faz com que eu não tenha um pingo de pena delas. Então é isso, eu não estava esperando esse vídeo, foi interessante essa experiência dessa semana e eu acho que isso vai dar muita coisa pra gente pensar a respeito.